Canal Tempo de Empreender, mais um podcast. Muito obrigado por você estar aí nos acompanhando mais uma vez. É sempre uma alegria. O podcast passado a gente teve a presença aqui de Frank, Frank Formiga, ele que é conselheiro tutelar aqui na cidade, né? Um abraço para ele. Obrigado por estar, por sua passagem aqui, Frank. Forte abraço. E hoje, mais uma entrevistada, né? Mais uma entrevistada, certo? Simone Oliveira, doutora Simone Oliveira, ela que é mãe, advogada, né? Está aí no mercado imobiliário despontando, e tem muita coisa para falar com a gente, representando a mulher nesse 8 de março. E é uma alegria em recebê-la aqui. Simone, doutora Simone, né? Mulher de fibra, mulher forte, é uma alegria recebê-la aqui. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Nias. Eu agradeço desde já pelo convite, né? E fico muito lisonjeada em estar representando as mulheres, né? Tanto as mulheres advogadas como as mulheres corretoras de imóveis, né? E a oportunidade de estar aqui também, né? Bebendo um pouco do seu conhecimento, viu? Muito obrigada. Uma alegria, me senti muito mais encorajado agora, que com bom. A presença firme e forte, né? Da doutora Simone aqui com a gente. Certo? E você está no mercado imobiliário e até abraçando as mulheres, né, que você citou aí até de forma específica, mulheres advogadas, né, mulheres corretoras também, né, mulheres com profissões específicas, né, e se destacando. Você está nesse mercado imobiliário? Sim, eu estou no mercado imobiliário, né, em torno de 7 anos, né, que eu já atuo na área. E assim, a gente vivencia, né, vários desafios, né, não é fácil. Eu acredito que não só para a mulher corretora, mas como para o corretor de imóveis também, né? A gente, principalmente na cidade de Cajazeiras, que é a cidade com um número bom de corretores de imóveis, a gente faz com que esse mercado seja aquecido, né? É tanto que a especulação imobiliária de Cajazeiras é altíssima, né? Altíssima. É altíssima. A especulação imobiliária de Cajazeiras hoje se equipara à capital de João Pessoa, certo? Desculpe, a capital de João Pessoa, né? Que é a nossa capital paraibana. Então, assim, mas é importante, né, esse desafio. Isso, né, fomenta a economia do município, né, abre portas para o nosso mercado e, assim, eu fico muito feliz também em estar dentro desse mercado. E desafios também são bons, né, nos provoca, né, e a gente precisa entender até que ponto a gente é capaz de ir e, quando não der, que a gente lute para ultrapassar esses desafios, certo? Muito bem. Aí a gente vai seguir, né, nessa linha aí sobre o mercado imobiliário, mas você, naturalidade? Eu sou piranhense, né, e sou Cajazeiradas há 13 anos, né, e assim, me sinto uma filha de Cajazeiras, né, sempre fui muito acolhida, aqui onde eu trabalho, onde meu filho estuda, onde eu também adquiri a maior parte da minha qualificação profissional, né, e gosto muito de Cajazeiras e sou muito feliz por morar aqui. Muito bem. Você veio a Cajazeiras, foi pela questão do estudo? Sim, foi por questão de estudo, né? Eu sempre quis cursar Direito, né? À época, quando eu cheguei aqui, eu cursei também Serviço Social, né? Eu tenho essa formação, né? Sou graduada em Serviço Social, e aí foi um caminho, né? Até que eu chegasse a cursar Direito. Eu precisava me submeter à seleção do FIES, que à época eu não conseguia pagar, né, a mensalidade do curso de Direito, e aí fui tentando, e nessa época eu comecei por Serviço Social, que era um curso com a mensalidade mais aquém, e aí, graças a Deus, eu consegui, né, o FIES, e aí consegui concluir o curso de Direito. Muito bem. Agora, eu não estava lembrado dessa questão do serviço social. Sim, eu tenho uma formação social também e, assim, me ajuda bastante também, né? Ter um olhar mais humanizado, ter um olhar mais social para as pessoas, tanto na área jurídica como na área, né, imobiliária. Então, essa formação, ela é importante. É um curso também muito bom, formativo como pessoa e como profissional. Certo? Você tem trabalho nessa área aí da social específico? Eu tive alguns convites para projetos sociais, tenho experiências, né, como extensionista quando ainda estava na faculdade, mas não cheguei a atuar na área, depois que eu concluí.
porque eu concluí o curso de Serviço Social em dezembro de 2015. Então, quando foi em 6 de fevereiro de 2016, eu já ingressei no curso de Direito. Então, acabou que eu não consegui atuar na área, né? Fui me dedicar ao curso de Direito. Muito bem. A instituição do Serviço Social? Tanto o Serviço Social quanto o curso de Direito foram na Faculdade FAFIC, que hoje é a Faculdade Católica. Foram ambas na mesma faculdade. Muito bem, mas assim, me surpreendeu agora. Sim, que bom. Porque não deu tempo para anunciar isso tudo. Não, né? sem problemas, sem problemas. Foi feito só um mais ou menos, né? Que Não, eu falei não sobre a preocupe. questão do direito, Sim. né? Mãe, Sim, né? sim. Como é o nome do Meu filho chama Henrique, tem 15 anos. 15? 15 anos 15 já. anos. Já. Muito bem, então do serviço social você partiu para... Já parti para o direito, né? Porque, direito. na verdade, assim, eu sempre quis o direito, né? Mas, você sabe, é um curso muito disputado. E aí, a época, o FIES, a época 2015, 2016, né? A gente tinha essa dificuldade, Mas, né? no caso, você já estava já estava cursando ou estava tentando o FIES? Não, eu já estava cursando o serviço social. Quando eu consegui o FIES, eu já estava no último semestre de serviço social. E aí, eu já nesse intuito de conseguir migrar para o curso de Direito, eu acabei estudando ainda o último semestre do curso de Serviço Social e aí iniciei no curso de Direito. Migrei o FIES do Serviço Social para o curso de Direito. Né? Isso me ajudou bastante. Só recordando aqui, o FIES, ele é parcial ou ele é 100%? Como é? O FIES, geralmente, ele é parcial. É raridade você conseguir 100%. Eu, por exemplo, na época, eu consegui 70%. Né, do FIES. Foi bom. Foi muito bom, né? Alguns colegas conseguiram 40, outros 50, outros 30, né? E aí quem consegue os 100% é ótimo, porque naquele momento, né, ajuda bastante. Aí no caso paga depois? Você paga depois. A cada 3 meses, quando você está estudando, você paga os juros trimestrais, né? Em cima do valor da mensalidade. E aí a gente vinha pagando e quando termina o curso, você começa a pagar as parcelas paulatinamente do valor total do financiamento estudantil. Já terminou? Eu estou quase terminando, né? Estamos perto. É uma boa, Simone? É bom. Para o estudante que, assim, compensa, né? Ajuda bastante, certo? Porque, assim, nem todos conseguem adentrar a universidade, né? E aí, quem mora em Cajazeiras, nós temos 2 faculdades, né, particulares, que disponibilizam do curso de Direito. Então, assim, nem todo mundo consegue pagar o valor da mensalidade, né? E aí é uma oportunidade e o FIES ajuda. Pelo menos eu sou muito grata, né? Me ajudou bastante. Hoje sou advogada, graças a essa bolsa estudantil que eu consegui à época, né? E aí me ajudou muito. Eu sou muito grata por essa oportunidade que eu tive. No caso, o Henrique já tem 15 anos, então quando você iniciou essa questão de faculdade, você já era mãe? Sim, eu já era mãe. Como sim. foi esse desafio para você? Era difícil, né? Porque a época, quando eu estudava serviço social, meu filho estudava de manhã, eu fazia faculdade, e aí eu tinha que ir para a UFCG, né? Então, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Eu trabalhei por 6 anos na UFCG, na Unidade Acadêmica de Enfermagem, eu trabalhava 6 horas, né? Na época, e aí era um desafio. O horário de eu estudar as provas, né, de fazer as minhas leituras, eram à noite. Então, eu estudava até meia-noite, dormia meia-noite e meia, acordava 6 da manhã. E aí foi... Mas a gente consegue, viu? É difícil, mas a gente consegue. Eu acho que quando você tem um sonho, acredita em você, a principal figura dessa história tem que ser você. E eu consegui, graças a Deus. E digo para quem estuda, para quem trabalha, é cansativo? Mas no final dá tudo certo. Você consegue. Aí não conseguiu só um, mas dois cursos? Sim. Ah. Aí quando eu estava cursando Direito, né, eu recebi um convite de Paulinha. Né? Paulinha era a secretária do Cresce. E ela estudou comigo o ensino médio, né, quando eu fiz o ensino médio em 2007. E aí ela me convidou para fazer o curso de técnico em transações imobiliárias. Eu falei, não, mas eu não tenho muito a ver com imóveis, não conheço o mercado. Ela falou, mas você consegue. E aí, com muita relutância dela e do Dr. Rui Moreira, eu acabei, né, cedendo, fiz o curso
E aí comecei a trabalhar, comecei a gostar e hoje sou apaixonada pelo mercado imobiliário. É o também. carro-chefe, é a área que você atua mais, né? Tem uma atuação maior, essa do mercado imobiliário. Por eu estar mais tempo, né, no mercado imobiliário, a advocacia, né, eu tenho aquela área, aquele momento que eu atuo, e uma profissão não atrapalha a outra, né? Eu consigo, graças a Deus, dosar bem esse tempo, né? Administrar, né, tanto as atividades da advocacia como as atividades de corretagem de imóveis. Então, é tranquilo. Muito bem. Agora sim, a área do direito, você não se identifica bem ou como é? Como é a sua atuação na área do direito? O direito, como eu já falei desde o início, é minha paixão, né? Eu acho que a gente tem essa veia, né, justa. Eu busco muito a questão de ser justa nas minhas decisões, né? Procuro ser justas no meu dia a dia. Justa, desculpe. E assim, o direito, a gente precisa dele diariamente. Você precisa do direito para tudo. Então, cursar direito não é necessariamente para você defender o direito do outro, é para você defender seus próprios direitos. Porque a gente está tendo relações comerciais todos os dias, certo? Então, você precisa entender o que é certo, até onde você pode ir, né? O que a lei permite a gente fazer, o que a lei proíbe. Então, assim, o direito, para quem, né, gosta, busca estar inteirado do que acontece no dia a dia, é importante cursar direito. Não somente para você advogar, mas para você ter um conhecimento até para lutar pelos seus próprios direitos, né? Então, eu consigo sim, né, ter esse amor pelo direito, exercê-lo no dia a dia e defender o outro, para mim, é louvável, né? É uma atitude muito prazerosa, então, como advogada. A questão do direito, ele cabe em todas as áreas, né? Sim. É necessário. Sim, é necessária, né? E assim, essa minha formação social e jurídica me ajuda muito no dia a dia, né, nas atividades de corretora de imóveis. Eu preciso para elaborar contratos, eu preciso para fazer rescisões contratuais, né, eu preciso para resolver litígios entre o proprietário e o seu inquilino. Então, assim, é importante você entender o outro com esses dois tipos de formação e a formação que o próprio curso de técnico em transações imobiliárias me propiciou, né? Então, assim, essas 3 formações que eu tenho. Também sou especialista em gestão pública, né? Então, esse leque de formação me ajuda bastante no meu dia a dia, né? Muito bem. Então, eu me sinto privilegiada por ter essas formações, né? Foram se encaixando, né? Sim. Se completam. Né? Ao longo do tempo ia aparecendo e eu, assim, me senti aptidão, né, por aquelas áreas e fui aproveitando as oportunidades, porque tudo é um momento e se você acha que vale a pena, aproveite, porque nem sempre a gente tem essa disponibilidade de aproveitar as oportunidades, certo? Muito bem. Não desperdiçar as oportunidades, né? Não, com certeza. Que vão sendo encontradas no longo do caminho. Né? É verdade. Mas assim, tudo é construído, né? Tudo tem um tempo, né? É sim. Tudo tem um tempo que a gente vai fazendo aí as coisas. Mas assim, entrando nessa área do mercado imobiliário, né? E você citou aí a questão do litigioso, essas questões judiciais, legais. Você encontra muitas situações assim? Sim. E aí, na questão do negócio, né? Do negócio. Dentro do negócio. Sim. A gente encontra algumas práticas, né, abusivas, né? Alguns clientes chegam até mim para alocar um imóvel, aí está vindo de uma rescisão contratual feita de forma errônea, né, ou de forma abusiva. Às vezes, algumas pessoas fazem até por falta de conhecimento, né? Muitas das vezes. Eu costumo dizer, né, e entender e muitas das vezes comprovar que alguns colegas deixam até de ler, né, o nosso código de ética, né, a lei que regulamenta a nossa profissão é importante para que a gente haja no dia a dia da forma ideal, né? Não busque violar o direito do seu cliente, né? Não use eu não vou chamar de esperteza, mas muitas das vezes do achismo, né, que acha que aquilo pode ser e vai para um papel, torna-se um documento passível de ser discutido juridicamente, certo? Então, o que eu mais enfrento no dia a dia são essas abusividades em cláusulas contratuais, né? Principalmente no momento da rescisão contratual, né, da caução, né, ou da garantia, né, que a gente requer para celebrar um contrato de locação. Então, eu encontro muito isso, né, no meu dia a dia, do fechamento de negócios na locação imobiliária.
né? Essa falta de aplicação correta, né, da lei de contratos e da própria lei do inquilinato, né, que é que rege todas as tratativas de uma locação, que seja ela residencial ou comercial. Muito bem. E você nessa área aí, como advogada, como no mercado imobiliário também, você como mulher, Então, enfrenta alguns como preconceitos? mulher, né, Como assim, essa guerra aí? é uma oportunidade até falar isso, né, num dia como hoje. Fica-se muito essa fachada de que nós mulheres já temos muitos direitos, né, que nós somos equiparadas Tá passando da conta? aos homens, mas isso não é verdade, né? A gente enfrenta muitos desafios, né? Eu compartilho essas informações com colegas, elas também me passam a mesma coisa. Muitas das vezes tem alguns homens, né, que por alguma razão se tem desentendimentos no dia a dia. Quando você não satisfaz todas as vontades do outro, eu falo isso na questão de transações, né, de negócios, e aí você precisa sim discordar, e aí o outro, quando esse o outro é um homem, por você ser mulher, ele acha que ele tem direito de gritar, ele tem o direito de falar mais alto, ele tem mais direitos do que você. Então, muitas das vezes, você precisa também gritar, você precisa também engrossar a voz, né, como a gente fala popularmente, para que você seja respeitada e para que você também seja ouvida e faça valer o que dizem os ditames legais, certo? Então, eu enfrento muito esses desafios, né, em algumas vezes que eu preciso ter esses litígios com pessoas do sexo masculino. Certo? Muito bem. O engrossar a voz, que não seria o sentido literário, né, literalmente. Não, seria um sentido figurado, né, de mais, que ele grita ou ele fala mais alto, ou ele quer intimidar. Então, a gente precisa também... Então, essa seria a dica que você passa aí para as mulheres. Sim, para nunca baixar a cabeça, né? Para não achar que um grito ou um desmerecimento faça com que você duvide da sua capacidade de resolutividade, certo? Você precisa sim se impor, né? Se impor da forma correta. Se você precisar também gritar para fazer valer a sua voz, né? Como mulher, como corretora, que você faça. Mas desde que não ultrapasse, né, o direito do outro, no sentido de não violar, né, a vez daquela pessoa e assim você acabar se tornando a pessoa culpada ou agressora da história. Mas que você, sim, enfrente o que tiver que enfrentar, porque não faz diferença se é um homem ou se é uma mulher. O que tem que se levar em consideração é quem está falando, quem está correto, para que a coisa aconteça do jeito certo. Muito bem, a questão legal, né? Sim. A questão do direito, a questão da confiança da própria pessoa, porque Sim. envolve aí o lado emocional, sim, né? Sim. Pesa muito, né? O lado emocional. Então você Pesa. tem que ter equilíbrio e confiança, como você falou. Sim. Confiança, você falou, não sei se você já falou aqui na conversa, mas você falava em off. Quando a gente se conhece, quando a gente confia e a gente começa a conquistar, não tem coisa melhor. Isso, né? É verdade. Eu acho que você primeiramente precisa se cuidar para você saber que você está bem e você ter boas relações com o outro. Porque o cliente, ele é a razão da existência de qualquer tipo de profissional, de qualquer tipo de negócio. Sem o cliente, a gente não existe, né? E a mulher, por sua vez, quando ela adentra o mercado, que seja o mercado imobiliário, que seja a advocacia, né, que seja a área social, né, que seja a área comercial, ela precisa entender que ela tem que acreditar que ela está no pé de igualdade, certo? Que ela está ali, ela agora... não só por ser mulher, a gente precisa saber o nosso limite, saber se a gente está bem, quando não estiver, procurar ajuda, certo? Para que essas relações elas fluam da melhor maneira possível, certo? Muito bem, né? Então tem que se impor, tem que acreditar, né? Sim. E tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer, saber aquilo que lhe provoca, saber aquilo que lhe desestabiliza, saber aquilo que você pode evitar e aquilo que você, né, tem expertise, que você vai fazer da melhor forma e fazer aquilo que você gosta. Eu acho que isso é o carro-chefe de qualquer pessoa. Eu acho que é quando você faz o que você gosta. O importante é você ter vários leques, várias formações, várias oportunidades, porque nem sempre uma área está dando certo, você vai ter a outra, né? Mas escolha aquela que você se identifica, que você se encontra, que você faz melhor, porque você vai trabalhar feliz, né?
Então, essa... E priorizando, né? Essa faz a diferença. Melhor. Assim, eu lhe conheço já faz um certo tempo, lhe conheci na autoescola. Sim. Né? Você é habilitada. Sim. Certo? Também, né? Também é habilitada. Também sou uma mulher habilitada. É bom que você diga isso, né? Sim, que a pessoa que enfrenta essa questão do medo de dirigir, sim. Né? Para algumas pessoas já se torna uma fobia. É verdade. Meu livro vai nesse sentido aí. Interessante, já estou doida para ler esse seu livro, vice? Certo, então assim, mas o que eu destaco, né, e por isso lhe chamei, né, para essa conversa aqui, é que você é uma mulher que vem de uma ascensão, numa ascensão muito grande. Obrigada. Mas você percebe isso também? Percebo. Olha só um detalhe, quando você vendeu uma casa lá na zona rural, que aparentemente, né, é mais difícil vender essa casa por estar na parte rural. Sim. Né, e aí depois algumas pessoas, pelo menos umas 3 pessoas, nos procuraram dizendo assim, e arruma o contato daquela menina lá. Que coisa boa. Para que a gente possa vender essa daqui também. E depois Entendi. eu vi seu nome em alguns pontos aí que foi a procura dessa pessoa, ou seja, gerou uma certa confiança. Sim, então, sim. assim, eu digo que você percebe esse crescimento da... Sim, percebo. E eu acho que é isso que o ser humano precisa fazer. Ele tem que ascender, certo? Porque não é achar que por ter dado certo uma coisa, né, você já se dá por satisfeito, aquilo está bom, eu estou bem como eu estou. Não, eu acho que o meu lema de vida é procurar melhorar sempre, como pessoa, como profissional, e sempre me qualificar, né? Sempre trazer coisas novas para que eu mesma me desafie e que eu possa proporcionar a novas pessoas, né? Oportunidades de preencher as necessidades que elas procuram, né? Eu acho que isso deve ser o primordial de qualquer profissional e buscar sempre se sobressair, né? Como eu lhe falei aqui antes dessa conversa, né? Eu já vendo carros também em torno de 7 tem anos. carros também. E aí eu sempre busco fazer coisas diferentes, né? Eu me considero uma vendedora nata, né? Eu gosto muito de vender. Tem que vender tudo. Sim, eu acreditava que quando eu me tornasse advogada, né, que quando a gente consegue a tão sonhada carteira da OAB, eu dizia, não, eu vou deixar as vendas para lá. Mas eu não consigo, entendeu? Eu gosto de vender, eu gosto de negociar, eu gosto de transacionar. Isso me faz bem, né? Então, assim, é aquilo que eu volto a falar. A gente tem que fazer aquilo que você gosta, porque você faz feliz. Entendeu? Então, essa ascensão profissional, essa ascensão pessoal, né, que você visibiliza, eu consigo visualizar também, eu acho positivo, né, e pretendo continuar, né, que eu sirva, se for possível também, de exemplo para outras pessoas. Isso é o resultado de quando você acredita em você e você faz o melhor por você. Então, é isso que eu busco fazer todos os dias. Muito bem. Assim, eu sei que você, na questão do direito, você usa mais nessa área imobiliária, mas tem uma área específica? Sim, do direito? Eu estagiei também na Defensoria Pública daqui de Cajazeiras por 2 anos, né? E lá eu tive uma experiência vasta no direito de família, né? A questão só do curso social também ajuda? Sim, ajudou bastante, né? Gosto muito da área trabalhista, mas assim, a gente como advogada iniciante, né? Os colegas entendem, a gente pulveriza em várias áreas, né? Então, assim, eu costumo passear por várias áreas também, mas gosto bastante do direito de família, o direito trabalhista e o direito civil, né? São as 3 áreas. E o trabalhista, querendo ou não, lhe leva o previdenciário. Então, a gente está sempre passeando por essas 4 áreas especificamente. A relação com os colegas, como você disse? Corretores de imóveis. São muitas... é muita coisa na área do direito. Na área do direito, a gente muitas das vezes faz parcerias, às vezes um colega, né, você não está na cidade, como aconteceu a semana, né, passada, eu não estava em Cajazeiras, né, e aí precisou, né, que um colega acompanhasse um cliente, a delegacia. Então, essas parcerias, elas surgem, e isso é muito importante. Né? Às vezes você precisa de um conhecimento, uma determinada área que o colega não domina tanto, ou você precisa de uma orientação de um colega. Então, na advocacia funciona muito esses tipos de parcerias, né? Que seria, normal, né? Essas trocas, né, de conhecimento, eu acho que deve existir dentro de qualquer área,
E mesmo que não seja dentro das áreas profissionais, mas é bom você poder esclarecer o outro. E essa questão da consultoria eu geralmente faço, um amigo, um vizinho, um conhecido pede uma orientação e não custa nada você transmitir, né, essa informação. Matheus, se quiser, Matheus, tem umas perguntas meio pesadas. Tem? Aí. Daqui a pouco ele entra. Tá certo, fica à vontade, Matheus. Estamos aqui para colaborar. Então, assim, como você, na questão imobiliária, né, como corretora, Certo. né, que a gente tem que especificar para dividir aqui, certinho? Sim, sim. Como você avalia o mercado imobiliário de Cajazeiras? Olha, o mercado imobiliário de Cajazeiras, eu considero um mercado em ascensão, né? É um mercado mediano, né? A gente ainda precisa de mais investimento na construção civil, né? A gente atualmente tá assim, as vendas atualmente elas deram uma diminuída, né? A gente precisa também de uma colaboração maior do setor administrativo da prefeitura, né? O setor que emite as guias de ITBIs e outros impostos, né? Que as pessoas que estão envolvidas no mercado imobiliário precisam. Então, a prefeitura, né? A gente busca muito, a prefeitura municipal, esse apoio, esse suporte, esse investimento, essa colaboração, né? Os loteamentos, né? Que já foram finalizados, mas que, assim, tem alguns lotes a serem vendidos, precisa de um melhoramento nas ruas, né? Não são calçadas, outras são muito acidentadas no sentido de que falta mesmo uma terraplanagem, falta mesmo, né, uma planificação das áreas. Então, o acesso também, né, dificulta bastante. Então, isso dificulta as vendas, dificulta o aquecimento da economia do município, né? E as pessoas buscam, né, muitas das vezes, aqueles loteamentos que estão em melhores condições, né, estruturais. Então, se a prefeitura de Cajazeiras também investisse mais na parte da infraestrutura, né, na melhoramento dos acessos a todos os loteamentos, eu tenho certeza que o fomento, a construção civil em Cajazeiras, ela estaria numa seção bem melhor. Porque essa parte de construção sempre é o carro-chefe, né? Para a circulação, a movimentação da economia. Sim, sim. E assim, a gente está, né, com muitos visitantes na cidade. Essa transposição do Rio São Francisco tem trago muitos clientes novos, tem fomentado a busca, né, por imóveis para locação, alguns para aquisição também, certo? Então, quando chega na cidade, quer buscar imóveis em locais que vale a pena um investimento, né? Porque investir em um imóvel a longo prazo, né, requer também essas preocupações. Como é que vai ser? Será que vai ter um calçamento? Será que depois eu vou ter um retorno? Ninguém investe seu dinheiro pensando em ter prejuízos, né? Se investe pensando em obter lucro. Então, a cidade ela precisa também dar esse suporte aos construtores, né, aos investidores e ao cliente final, né, que é aquele que vai comprar a casa para morar com a família, é aquele que vai comprar um imóvel, um lote para investir no seu empreendimento. Então, tudo isso é um conjunto. Podemos citar isso aí como garantias, né? Sim, não deixa de ser uma garantia de que você está fazendo um bom negócio, né? De que você vai obter sucesso. Então, assim, fica aqui até uma recomendação, né, se queira receber como sugestão para que a Prefeitura de Cajazeiras ela busque mais, né, investir, cuidar melhor dos loteamentos da cidade e até das próprias ruas, né, de bairros mais antigos que também precisa desse melhoramento. Né? A gente sempre tem imóveis em vários lugares, mas eu vejo mais essa defasagem nos loteamentos. Né? Deixa muito a desejar a questão da infraestrutura, né? E da acessibilidade também. Mas é ótima observação. Quer dizer, você como especialista, alguém da área, pode trazer essa informação para a gente, né? Pode confirmar isso. Né? Então, e outra coisa, só aproveitando, porque assim, essa parte de loteamentos até acaba... no início tem aquela parte reservada, uma avenida, as vias tudo bem planejadas, a área verde, mas depois isso aí vão sendo tomadas, né, pela própria construção civil. Então isso mostra que o poder público não dá muita atenção a essa questão do loteamento, até mesmo porque pensa, não, é alguém particular, né? É área privada e tem alguém lucrando com isso, e aí não é... A prefeitura não pode arcar com essa questão aí. Sim. Mas como você citou, o investimento da prefeitura é justamente para circular uma economia, para movimentar a economia, para aquecer o mercado, esse que é o mercado imobiliário da cidade. Esse fomento, né, que precisa ter, né?
o município ele precisa fazer a sua parte, né? Melhoramentos, né? Até para esteticamente falando, a cidade, né, ser interessante de se ver, né? A gente tenha orgulho de onde, lógico, com certeza. A gente tem uma transitividade de pessoas em Cajazeiras muito grande, né? Até pela a própria localização geográfica dela favorece isso. Então, assim, o município ele precisa, né, facilitar esses investimentos dos próprios empresários locais, né, que estão dentro do ramo imobiliário, facilitar também a aquisição para essas pessoas que buscam morar em um lugar bom, que tenha, assim, saneamento básico, que tenha, assim, né, a pavimentação das ruas. Por quê? Até por questão de segurança, né? Você circular numa área pavimentada é diferente de você circular num local que só tem estrada, né, de terra. Então, isso atrapalha muito na hora do negócio, né? Sim, na hora do negócio. É tanto que até para os financiamentos imobiliários, por exemplo, Caixa Econômica Federal, ela não libera o crédito para imóveis localizados em áreas que não tenha a rua, né, pavimentada, infelizmente. Certo? Então dificulta mais. Dificulta, sim. O construtor foi lá, investiu, mas na hora de financiar, se ele der a sorte de encontrar aquele cliente que só queira adquirir o imóvel via financiamento habitacional e através do banco Caixa, ele vai ter essa dificuldade para vender, porque o banco não aprova, né, se não houver essa rua pavimentada. Certo? E não tem prejuízo nenhum para a prefeitura, não vai ter, assim, vai sobrecarregar os cofres públicos porque está investindo nessa área e não vai ter retorno. Os retornos são visíveis. São visíveis. Assim, é a questão do você tanto vende o imóvel como também loca. E avalio. Eu sou perita também, avaliadora de imóveis, né? Avalio na área judicial e na área extrajudicial. Atuo bastante na 4ª Vara Mista de Cajazeiras, né? Sou perita. Geralmente sempre sou nomeada, né, pela juíza titular. E, assim, eu navego nas 4 áreas, né? Que seria a avaliação, a venda, a locação e a administração. Depois que eu me tornei advogada, eu diminuí um pouco as administrações, né? Hoje eu só administro imóveis de proprietários que não residem na cidade, até por uma questão compreensiva, né? Que já existia esse negócio antes de eu me tornar advogada. Então, esses imóveis eu mantive. Os demais, dos proprietários que residem na cidade, eu acabei entregando à administração. Hoje eu só loco esses imóveis. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso, requer mais tempo, né? Você tem que ter mais atenção. E aí, para fazer um serviço mal feito, eu preferi, né, abrir mão de alguns imóveis, né, no quesito administração. Alguns imóveis que os proprietários residem na cidade de Cajazeiras. E como é que funciona uma avaliação? Avaliação, a corretora. A avaliação de imóveis são trabalhos distintos. Eu acho até importante, né, essa sua pergunta, porque eu já fiz até algumas postagens, né, na minha rede social profissional a respeito do assunto. Às vezes o cliente ele lhe contrata para vender um imóvel e ele acha que a avaliação já está embutida naquele percentual que a gente recebe, mas são trabalhos distintos, né? A gente faz um curso complementar para tornar-se perita. Né? No meu caso, perita por ser mulher, né? No caso, o sexo masculino, o perito. Então, eu fiz, né, um novo curso, né, que não é fácil, são 3 dias, são extensos, né, os dias que a gente passa lá fazendo esse curso. E aí a gente investe também nisso, logicamente, e aí a gente vai atuar de formas diferenciadas. Se eu preciso avaliar o imóvel, eu tenho que levar em consideração vários requisitos para eu chegar ao valor do imóvel. Não é só chegar ali com você e dizer, eu acho que esse imóvel vale isso. Eu vou justificar com quê? Eu preciso ter fundamentos, elaborar um laudo, né, avaliativo, que a gente chama o PETAM, né? Esse laudo, ele vai me subsidiar até chegar àquele valor, a gente faz vários cálculos, a gente faz pesquisa do mercado, a gente utiliza métodos diferenciados, cada imóvel requer um tipo de metodologia, certo? E a gente se tem um percentual, uma tabela que o nosso conselho regional estabelece, né, essa tabela. Então, são trabalhos distintos, né, para que fique claro que se você quer saber o valor de um imóvel, você vai contratar um perito avaliador, né? E se você quer vender um imóvel, você vai contratar o corretor. O corretor, ele poderá sim avaliar um imóvel, né? Mas é interessante que ele se tenha também essa especialização em avaliação e perícia de imóveis, certo? Show de bola. Quer dizer que você está tá bem capacitada nessa área aí, né? Modéstia à parte, eu me sinto preparada para atuar, né? Tanto na venda, na avaliação, na locação, na administração.
gosto bastante, procuro me atualizar, procuro participar dos eventos. O nosso Conselho Regional, a Delegacia do CRES de Cajazeira, promove bastante, né, essa capacitação para a gente. E sempre que posso, busco participar para me atualizar e aí trazer o melhor serviço para o meu cliente no mercado. Do Conselho Regional, você é só... Como se chama? É filiada, membro, faz parte da diretoria? Eu faço parte da Comissão da Mulher. Inclusive, se você me permite, né, hoje a gente tem um evento, né, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Temos 2 convidadas, né? Então a gente estende esse convite, né, para todas as corretoras que queiram participar, né? Então hoje eu sou membro da Comissão da Mulher, né? E a gente, para desenvolver o trabalho de corretor, precisa estar credenciada ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Na cidade a gente tem um problema seríssimo com esse exercício irregular da profissão, né? Muitas pessoas transacionam imóveis sem ter, né, essa habilitação, né, como corretor, sem ter esse credenciamento, né, que é através do nosso conselho. E aí, infelizmente, quando são autuados, podem responder a um processo administrativo na esfera federal também e pagar uma multa, né, que não é barata. Então, geralmente, eu busco fazer esse trabalho de orientação. É um dever legal do corretor orientar essas pessoas para não estarem transacionando imóveis sem possuírem essa habilitação para tanto, né? Então, muitas pessoas fazem sem saber. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, que eu tento captar o imóvel, descobrir se a pessoa é proprietária ou não, e oriento, vá fazer o curso, vamos trabalhar da forma legal, né, para você não ser autuada. E aí eu acho que deveria ser, né, o dever legal que o nosso Código de Ética nos manda de todos os colegas. E isso facilitaria também o nosso trabalho, né? Eu tenho uma dúvida aqui. Pode ficar à vontade, Matheus. Vamos lá. Eu tenho minha casa, aí eu quero vender. Nias se interessa. Eu posso fazer essa venda direta? Sim, porque você é proprietário. O que você não pode é a intermediação de imóveis de terceiros. Certo. É isso que a lei veda, certo? Para você vender um imóvel de um terceiro, que não é de sua propriedade, você precisa estar habilitado, certo? Para tanto, que seria através, né, do curso de corretor. Depois você recebe uma carteira, um número do seu CRES, certo? E aí sim, você estaria habilitado. Aí o corretor entra quando o Nias está com uma dúvida em questão do preço, né? Aí o corretor de imóveis entra na cena. O corretor de imóveis, ele é contratado para vender. Se você quer saber o valor de um imóvel, você contrata o perito avaliador, certo? Que muitas das vezes é o próprio corretor. Engenheiros civis também são, arquitetos também, certo? Sim. Mas assim, a atuação, muitas das vezes, principalmente aqui em Cajazeiras, são dos corretores de imóveis. Muito bem, até mesmo pela questão, é bom que se diga isso, pela questão de valorizar mais a profissão do com certeza. Corretor, né? E assim, a minha intenção é sempre essa, né? Eu não barganho os colegas, eu busco trabalhar dentro da tabela, né? Para que essa profissão, ela cada vez mais se sedimente, se fortifique, né? E que cresça, né? A intenção da gente é essa, né? Eu tenho muito orgulho de ser uma corretora de imóveis e busco a cada dia, né, fazer com que essa profissão ela seja valorizada, reconhecida e principalmente remunerada, porque o nosso trabalho é árduo, a gente tem muita responsabilidade em tudo que a gente faz, então a gente tem que fazer do jeito certo. Tem que ter uma oratória boa, né? Tem que ter transmitir confiança. Sim, com certeza. E ter conhecimento, né? Então, assim, a área do... Quer dizer, você é vendedora, né? Generalizando, né? Vendedora da sua imagem, vendedora dos valores. Então, você é vendedora. Então, tem que transmitir toda essa confiança. Com certeza. Falando aqui sobre Cajazeiras, né? Para a gente fechar os pontos aqui, viu? Certo. Olha só. Você falou na questão que Cajazeiras tem um aquecimento bom nessa questão do ramo imobiliário. Certo. Mas assim, algumas pessoas criticam, Cajazeiras tá lá em cima o valor. E para locação também, porque tem muita gente vindo de fora. Você acha, como é que tá? O valor é razoável? Locação de imóveis? Pronto. Não é nem que o valor é razoável, é a questão da lei da oferta e da procura. Por que Cajazeiras se tem essa, vou chamar de fama, de que os aluguéis são altos e um dos metros quadrados mais valorizados, né, da Paraíba? Por quê? Aqui, sim, a gente tem uma demanda alta para poucos imóveis.
Então, como toda Sei. demanda e toda oferta. Quando a oferta é baixa e a demanda é alta, a tendência é que o valor daquilo que está sendo ofertado, ele o quê? Aumente. É isso que acontece em Cajazeiras, entendeu? A procura é imensa, entende? Então, assim, se torna uma disputa, muitas das vezes, por um imóvel. Isso já aconteceu muito comigo. Entende? E muitas das vezes o perfil do imóvel proporciona muito isso. Às vezes o cliente quer um imóvel com 3 quartos, uma localização boa, né, com acessibilidade boa, e aquele valor é pagável. Porque a grande maioria dos nossos clientes que fomenta esse mercado imobiliário, eles vêm de outros estados, onde a realidade dos valores de locação lá já são altos. Então, quando eles chegam em Cajazeiras, eles não reclamam, porque eles já estão acostumados com aquele padrão. Entende? Então, isso se torna normal para eles, né? Eles não se assustam tanto. A gente, muitas das vezes, se assusta um pouco por conta da nossa cultura, nossa realidade, né? Querendo ou não, a questão econômica, né, de Cajazeiras, comparadas a outros estados mais desenvolvidos, não é, né, o esperado. Então, a gente queria que aluguéis até 400, 500 reais, seria interessante. É tanto quando se tem um imóvel nesse patamar de aluguel, se aluga na mesma hora, praticamente. Você publiciza ali o imóvel, em menos de 2 horas você fecha negócio. Porque tem uma gama de pessoas esperando por aquele tipo de imóvel, naquele valor, entende? Então, assim, essa acessão nos valores dos aluguéis, desculpe, nos valores dos imóveis, é justamente porque tem-se uma procura grande, alta. Isso é bom. Devido né? à faculdade. Sim, né? É bom porque aquece a economia, né? A gente tem esse conhecimento de que Cajazeira é um polo educacional, né? Muitas das pessoas que vieram trabalhar na transposição do Rio São Francisco estão hospedadas em Cajazeiras, escolheram Cajazeiras para morarem. Né? Então, isso ajuda bastante para que haja essa circulação, né, no mercado imobiliário, de locação e muitas das vezes de vendas também. A expectativa assim, em relação ao novo governo, né, que assumiu esse ano, o governo federal. São as melhores, né? Porque nessa área aí. O mercado imobiliário, eu costumo dizer que na pandemia, eu acho que foi um dos períodos que a gente mais trabalhou, né? E eu acho que não teve crise para o mercado imobiliário. Né? 2020 foi o melhor ano de se adquirir imóveis via financiamento habitacional. Levando em consideração que a Caixa Econômica Federal ela reduziu os juros, né, para financiamento habitacional a um valor bem aquém. Então, foi onde a maioria das pessoas também adquiriram imóveis, né, teve facilidade no crédito. Né, o atual governo, né, por exemplos anteriores, ele sempre, né, investiu muito no mercado imobiliário. Então, assim, eu estou muito esperançosa, né, estou muito otimista de que a gente vai voltar novamente a ter sucesso no mercado imobiliário, de uma forma mais visível. Certo? A expectativa é boa, né? É boa, com certeza. É muito positiva. Então quer dizer que quando abrirem as torneiras aí dos financiamentos, das facilidades, das vias Sim. de créditos, a tendência é suprir essa necessidade. É suprir, com certeza, e mais pessoas adquirirem, né, a casa própria, que eu acho que é o sonho de muitos, né, de nós, adquirirmos a nossa casa própria. Muitas das vezes a gente precisa burlar uma série de burocracias que são necessárias, né, mas para muitos são quase que impossíveis, né, ultrapassar esses desafios. Mas eu acredito que ao longo do tempo a gente vai, sim, ter uma facilidade maior para a aquisição da casa própria. Muito bem, então doutora Simone Oliveira, realizando sonhos, né? Com certeza. Porque você está resolvendo uma dor, né? Uma necessidade das pessoas aqui de Cajazeiras. Você viaja a João Pessoa sempre a negócios. Não, você falou que é do seu pai, né? Meu pai, mas eu também tenho negócios, né? Até porque a nossa profissão nos permite atuar a nível nacional e internacional. Eu costumo dizer que o corretor de imóveis ele não tem limite, não tem divisas e não tem fronteiras, né? Então, assim, um cliente está nos Estados Unidos, quer negociar com a gente, não tem problema. A gente negocia o imóvel daqui, sem problema. E se ainda quiser ganhar ali uma passagem gratuita para ir conhecer o imóvel lá, a gente vai sem problemas. A gente não tem, a gente atua em qualquer lugar, certo? E João Pessoa se tornou uma segunda cidade que eu tenho negócios também, né? Tenho imóveis lá para venda, para locação. E gosto bastante também de atuar em João Pessoa. E as viagens para a qual eu lhe disse que estava indo com frequência em decorrência do tratamento de saúde do meu pai. Sim. Mas eu também, né, possuo negócios imobiliários em João Pessoa. Qual foi o caso mais
mais bacana assim, ou o imóvel mais caro que você comercializou? Qual foi a transação maior que você fez? A que mais lhe marcou pode ser também. Procura aí o. Assim, Vamos a gente destacar. tem o mercado imobiliário, ele desafia, né? Desde aquelas experiências que você jura que nunca vai vivenciar, como aquelas que também assim caem na sua mão de uma forma que você, né? Eu acho que assim um imóvel que me marcou bastante a transação dele foi um terreno, né? Que a priori seria para locação, um terreno numa área bem central de Cajazeiras, né? E aí o cliente resolveu e ele estava com valor exorbitante, né, do imóvel, e eu orientando a ele como perito, olha, esse valor não vende, não vende, não vende. Mas muitas das vezes, embora a gente dê essa opinião de mercado, a palavra final é do proprietário, né? Quem teve o dispêndio do investimento foi ele. Então, o corretor, ele precisa ter essa humildade e essa compreensão de tentar trabalhar, né, em cima daquele valor, e a decisão final é dele, né? Então, aí, no domingo, o proprietário me ligou e resolveu baixar consideravelmente o valor do imóvel. E ainda não ficou barato, né? E aí, no dia seguinte, que eu fui colocar a placa no imóvel, o vizinho disse, não, está comprado. Entende? E assim, foi uma surpresa. Eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, foi essa venda, né? Que foi de uma forma muito abrupta e eu fiquei sem entender como que aquilo foi tão rápido, porque eu acho que ele já tinha um interesse no imóvel. E aí, quando ele viu que baixou o preço consideravelmente, outro vai entrar, e aqui para mim, né, é interessante esse negócio. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. E, assim, outra experiência que eu tive como corretora também eu fui mostrar uma propriedade rural, né, a um cliente. Sim. E o cliente, a priori, o proprietário só iríamos mostrar a parte externa, né? E aí, quando a gente chegou lá, o cliente quis conhecer a terra e a gente adentrou na mata bruta mesmo, né? Eu não fui preparada nesse dia, eu estava de salto, porque, assim, os negócios, as visitas acontecem de formas inesperadas. E você tem que ir, senão você perde o negócio, né? E aí, eu acho que foi uma experiência, para mim, marcante. Eu andei, eu acredito que mais de 3 horas dentro da mata, né? A gente ficou machucada, assim, foi um dia, para mim, que me marcou muito. Fechou? Não fechou, mas aí depois, né, eu tive uma oportunidade, não nessa terra, mas em outra. Então, aquela não deu, eu acredito que Deus compensou, né, com outro negócio. Mas são experiências válidas, eu certo? puxei esse assunto justamente para saber essas técnicas de vendas. Como que acontecem os negócios. Os negócios imobiliários, eles são muito inesperados. Você sempre tem que estar preparado. Você não pode... Se você disser ao cliente, ele quer olhar uma casa agora, e você disser, eu só posso daqui a 10 minutos, ele vai ligar para outro. E você vai perder o negócio. Então, você tem que estar muito livre. Você tem que ser muito flexível, né? Por exemplo, eu busco trabalhar os fins de semana. Muitas das vezes, eu busco trabalhar os feriados. Né? Clientes mulheres, eu atendo até às 19 horas. Porque tem pessoas que trabalham, né? Durante o dia, não podem, eu abro essa exceção, até por minha segurança pessoal. Mas muitas das vezes eu atendo ainda até às 19 horas. Então, eu acho que você tem que ter o diferencial. Porque corretores a gente, né, tem bastante na cidade, graças a Deus. Mas aí, sim, como qualquer profissão, você tem que mostrar para o teu cliente que você tem um trabalho diferenciado, né? E que aquilo vai, né, favorecê-lo, que ele vai te ajudar, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? O seu diferencial como profissional. E o telefone seu já tocou aí uma vez, pelo menos, né? Quem sabe já seria um negócio, né? Mas é super válido. Esse negócio aqui a gente tenta, se não der, a gente tenta outro, estar aqui com vocês, né? E levar essa palavra, algumas informações ao público, é válido também, né? Nem tudo é dinheiro na vida, né? Muito bem, show de bola. Temos aí quanto tempo, Matheus? 4 minutos? Não é mais um pouquinho, não? Né? Matheus sempre é cruel nessa questão. Matheus é cruel, né, rapaz? Essa questão do tempo. Mas é o homem que sustenta isso aqui. Matheus, por gentileza, me dá aqui aqui, ó, por gentileza. Pronto. Você queria conhecer o livro? Sim. Pronto. E esse aí é o seu. Eita, rapaz, muito obrigada. Superando o medo de dirigir. Não é para você, não, mas
Não, mas sempre é bom, né? Agora, A gente essa nunca frase, sabe de essa tudo. frase aqui ó, me veio quando o livro já estava pronto. Poderia ser o título do livro, mas estava pronto, aí eu só coloquei ela aqui. O que pode dar errado também pode Também dar pode certo. dar certo, porque a gente só pensa no Com dar errado. certeza. Né? Eu acho super válido isso. E parabéns, viu, por sua disponibilidade em escrever, em transmitir seus conhecimentos. Isso aqui é uma marca registrada que vai ficar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Né? E eu acho que um livro escrito, eu acho que são, né, os seus saberes, né, são suas vivências, suas experiências. E isso, muitas das vezes, é só um livro, mas para muitas pessoas é um manual de instruções. Então, parabéns, viu, pela oportunidade. Muito obrigada também por conhecer, né, aqui o seu pensar. Isso é importante também. E eu posso, através do seu livro, também ajudar outras pessoas. Certeza. Certo? Com certeza. Né? Então, assim, esse presente representa aí a nossa homenagem a todas as mulheres. Né? Você está representando aqui no programa de hoje, no podcast de hoje, Obrigada. todas as mulheres, né? E nada melhor do que você, né? Pessoa de fibra, né? Que superou isso aqui também. Não sei nem se a princípio você tinha, mas você vem numa crescente muito grande. Obrigada. Né? E essa é a nossa homenagem que a gente quer deixar para todas as mulheres, certo? Então, parabéns para você. Muito obrigada. Certo? E assim, como a gente, na nossa conversa aqui, eu tenho você como exemplo. Muito obrigada. Pode ter certeza. Muito obrigada, Tá Nias. eu tenho Muito você obrigada. como exemplo e aproveito para dizer isso aqui. Né? Muito Era isso obrigada. que eu queria falar, até para encerrar também, que a Simone é advogada, corretora, mãe. Sim. Faz um trabalho com animais de rua, né? Sim. Junto com a Corrinha. Sim, é Corrinha, sim, né? é Corrinha policial, militar. Então a Simone é uma mulher polivalente Muito obrigada, Matheus. e nada mais que especial nesse Dia das Mulheres trazer uma mulher que pode dar exemplo, né? Passar essa visão para as outras, servindo como obrigada. inspiração e deixar uma mensagem para as meninas, até pessoas mais jovens, que estão saindo do colégio, entrando no mercado de trabalho e tem uma visão diferente, né? Sim, sim. Até porque é muito diferente a escola para o trabalho. Aí eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para essas pessoas. Verdade. Com né? certeza, Matheus. Muito obrigada, né? Eu acho oportuno, né? Eu acredito que eu me inspirei também em muitas pessoas, né? Que eu conheci ao longo dessa vida, que não é tão longa, né? Sou jovem. Certeza. Eu sou jovem. Bem jovem, né? Bom é isso. Sim. Bem jovem, E né? eu- Por isso que chama a atenção. Sim, obrigada. E assim, eu acredito que a frase que sempre me motivou, né? Eu sempre coloquei isso na minha cabeça e vou transmitir isso para outras mulheres, para outras meninas, né? Eu fui mãe muito jovem também, né? Fui mãe aos 18 anos, né? Mas um filho nunca atrapalha ninguém. Meu filho só me Verdade, abriu tá vendo? portas, né? Meu filho só me trouxe sorte, muita sorte. E eu sou muito feliz por ter sido mãe aos 18 anos, porque hoje, né, eu tenho vontade ainda de ter mais filhos, mas assim, hoje para ser mãe estaria um pouco apertado. Então, a gente é mãe na hora que Deus quer. Então, independente disso, que o sonho que você tiver, não importa a situação que você estiver, ele vai acontecer. Só que a principal figura da realização desse sonho é você. Você precisa entender que você é capaz, você precisa entender que esse sonho ele é possível de ser realizado e você precisa dar seus passos. Porque Deus, ele existe, ele realiza e ele providencia. Mas ele faz a parte dele lá, lhe protegendo, lhe mostrando. Mas quem faz acontecer é você. Certo? Então, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que nos assistem, para todas as mulheres que são maltratadas, para todas as mulheres que são desvalorizadas, para todas as mulheres que não são acolhidas, né? Porque são muitas que hoje não têm nenhum feliz Dia da Mulher, mas elas não deixam de ser mulher e elas não deixam de serem queridas, elas não deixam de serem fortes. Quantas mães sofrem caladas por proteger seus filhos? Quantas mães vivem um relacionamento abusivo somente por uma dependência financeira? Muitas das vezes não é mais nem a emocional, é a dependência financeira, né? E ela se submete àquilo para que os seus filhos possam ter um amparo, uma alimentação, 3 alimentações diárias, né? E
ela se sacrifica por esses filhos. Então, que Deus abençoe cada um de nós, né? Que o próximo Dia das Mulheres a gente tenha mais benesses, a gente tenha mais avanços e que essas mulheres que hoje não são reconhecidas, que elas possam, sim, ter o devido respeito, o devido acatamento e a devida valorização, né? E muito obrigada pelo convite, né? Sempre estarei à disposição, né? Caso você precise, a gente ter essa conversa aqui. Vou incomodar mais. Viu? E muito obrigada também, Matheus, por sua participação, sua provocação. Já conheço o Matheus, né? De uma live que a gente realizou, né? Para angariar algumas rações, algumas cirurgias para os animais. E ele, né, muito solícito, muito educado, muito bom no que faz, né? Parabéns por você também estar ao lado de um menino bom como o Matheus. Certeza. Viu? E muito parabéns, muito obrigada pelo convite e por sua iniciativa, né, de trazer pessoas que vêm aqui falar um pouco do seu dia a dia e trazer contribuições para Cajazeiras. Certeza, você veio abrilhantar isso aqui. Muito viu? obrigada. Parabéns e muito obrigado. Obrigada. Show de bola, não foi não, Matheus? Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Né? Forte abraço, um abraço a todas as mulheres desse mundo, né? E que, como disse a doutora Simone, que possa acreditar mais em você. Acredite mais em você. Acredite na força que talvez você nem conheça, mas é uma força que está aí dentro de você, que é uma força que vai lhe dar condições de você chegar ao ponto, né, talvez maior do que a doutora Simone já chegou. Forte abraço e até o nosso próximo podcast.